Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Já gostaria de chamar o nosso irmão, que vai palestrar nessa noite, que a gente já possa ir impondo nossas mãos sobre ele e pedir a nossa mãezinha intercessão por essa palestra de hoje, pela sua vida, pela sua família, por toda essa missão, pelo seu sim, de estar aqui para formar, mesmo com todas as dificuldades da vida, mesmo com essa pandemia, ele disse seu sim, está aqui para passar um pouco do conhecimento, está aqui para ser canal da graça do Senhor. Por isso peçamos à mãezinha essa intercessão, que continue intercedendo por sua vida, por sua família e pela sua missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sentar, viu? Dá pra me ver assim, ou é melhor eu... Pode tirar, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Rapaz, eu tô até... Posso ficar aqui à vontade, né? Boa vontade. Eu tô enferrujado, viu? Faz tanto tempo. Vou negar pra vocês não, faz tanto tempo que eu não dou nenhuma formação, nenhuma palestra. Eu também sou... Me chamo Eduardo Leopoldo, tô até esquecido, viu, como é que funciona. Eu me chamo Eduardo Leopoldo, sou catequista de Crisma, né, da paróquia aqui de São Lourenço Mártir, da turma de adultos. E infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente terminou a última turma em 2019. No final de 2019. Então, desde lá, que a gente não tem mais turma nova de Crisma. Quando a gente estava ensaiando para começar ano passado, veio a pandemia, fechou tudo, a gente nem teve a chance nem de começar. Então, desde lá que não tem tido Crisma. E também, desde 2019, eu acho que teve uma vez só que eu vim aqui, ano passado, eu acho. Pronto, foi a única vez também que eu fiz alguma coisa no passado, assim. Foi ano passado. Foi uma palestra, foi uma formação sobre a história do Antigo Testamento. Pronto, boa. Foi a única vez. Então eu tô meio enferrujado aqui, mas também estou redescobrindo essa alegria de estar em igreja e estar junto. Fazia tempo que eu não sentia novamente essa alegria, esse sentimento de estar junto em igreja. Bom, já me apresentei e hoje eu fui convidado aqui por Val para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema ano litúrgico, que é uma formação, né, para dar uma formação sobre ano litúrgico. E aí eu queria conversar assim com vocês. Quando vocês escutam o nome ano litúrgico, assim, vem alguma coisa na cabeça de vocês? O que é que vocês têm assim na cabeça assim sobre... Meus crismanos, guarda um pouquinho aí, vocês sabem um pouquinho isso aí, né? Mas quem não foi, o que é que vem na cabeça de vocês? Assim, vem alguma coisa? Ano litúrgico. O calendário anual da igreja. A, B e C. A, B e C. O ano A, B e C. O ano A, B e C. O que mais que vem? O que é que vem assim? A partir desse nome. E essa imagem aí, não botei ela aleatória. Por que essa imagem? O que é que vocês acham que ela tem a ver com o ano litúrgico? Tem tudo a ver. Tem nada aleatório aí. O que é que vocês acham assim? Sempre tem uma mensagem subliminar em cada coisa que está sendo posta. O que é que vocês acham aí? E um nome assim? Alguém mais? A gente costuma dizer que tudo na igreja católica tem um porquê, né? Não é colocado ali à toa, né? Tudo tem um porquê. E por que você acha que eu botei exatamente essa imagem aí junto com o tema do litúrgico? Alguém se arrisca a alguma resposta? Aquela bucha ali é justamente o que estamos vivendo, a quaresma. Certo. E por que eu botei as 4 cores assim? Não
para justificar cada tempo na igreja, cada dia. Exatamente. O caminho é por aí. Essa imagem está aí nesse sentido, assim, porque durante o ano litúrgico a igreja vai mudando, vai tendo várias cores, né? E tem uma explicação para isso. A gente vai tentar ver aqui um pouquinho também. Bom, então é isso. A gente vai conversar hoje um pouco sobre. Eu acho que eu consigo passar aqui sozinho, que eu trouxe uma aula. Deixa eu... Isso foi excelente. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o ano litúrgico. Peço que vocês fiquem bem à vontade para perguntar se você tem alguma dúvida durante. É mais uma conversa, na verdade. Eu estou aqui com o microfone, mas é mais uma roda de conversa. Eu estou com outro aqui também. Está com outro, né? E é uma conversa. Vamos conversar aqui sobre esse tema. Qualquer dúvida pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu passo para os universitários aí que sabem ajudar aí bastante. O Val aí sabe bastante também. Então vamos lá. Ano litúrgico, como o nosso colega já falou, é o calendário. Acho que não sei se dá para vocês verem muito assim. Slides é um negócio que é para você investir mais em figura do que em texto, mas esse tema é meio difícil você não pôr texto, porque é texto. Mas assim, não se preocupem muito na leitura não. Se quiser dar uma lida aqui no que eu estou escrevendo, mas assim, é mais para eu basear no andamento hoje da formação. Não se preocupem não, não teve outra forma hoje. Então o ano litúrgico, ele é o calendário do cristão, é o calendário da igreja. Esse é o ano litúrgico. E aí vou perguntar a vocês, o nosso calendário, ele começa em que dia? Sai vocês Civil, o calendário civil. Nosso calendário normal, o calendário civil. 1 de janeiro. E termina dia 31 de dezembro. Vocês estão com medo de responder isso, é? Responda, rapaz. Tá em erro não. Começa dia 1 de janeiro e termina dia 31 de dezembro. É o calendário chamado calendário civil, é o nosso calendário. O ano litúrgico ele é o calendário cristão. E aí já vem uma primeira informação. Ele não começa 1 de janeiro e não termina dia 31 de dezembro. As datas de começo e fim são diferentes. Quando é que começa o ano litúrgico? Ele começa, na verdade, com um tempo litúrgico. Ele começa com o Advento. Vocês conseguem me dizer mais ou menos em que época é o Advento? Vocês lembram? Acho que é umas 3 ou 4 semanas antes do Natal. Antes do Natal. Que mês, mais ou menos? De novembro para dezembro. Novembro para dezembro. Então veja, enquanto o nosso calendário civil começa dia 1º de janeiro, o ano litúrgico não tem isso. Ele não é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Na verdade, ele começa com um tempo litúrgico, um advento, que é lá no final de novembro ou começo de dezembro. Depende muito, porque é 4 semanas, 4 domingos antes do Natal, na verdade. 4 domingos antes do Natal. E o ano litúrgico termina com a solenidade de Cristo Rei. Exato. Que é mais ou menos quando? Em questão de mês. Novembro também, porque termina e automaticamente já começa o outro. Então, mais ou menos, as duas coisas acontecem em novembro. O que acontece no mês de novembro? O que acontece primeiro? O Advento ou a solenidade de Cristo Rei? Cristo Rei. Cristo Rei, fechando. Isso. Né? E depois, mais à frente, o Advento, iniciando um novo ano litúrgico. Ok. E aí, para que servem as leituras que a gente lê durante a missa? As leituras que a gente lê durante a missa e lê durante o ano litúrgico servem para contar para nós a história do nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A gente vai ver que ao longo do ano litúrgico a gente vai falando sobre cada etapa da vida de Jesus. Vai falando da sua vida, do seu tempo de pregação, da sua paixão, da sua morte e ressurreição, ascensão aos céus e Pentecostes. Então, é para isso que servem as leituras que a gente vai lendo, os evangelhos que a gente lê ao longo de todo o ano litúrgico. E quais são? E aí o rapaz ali falou muito bem assim, quando falou, o que é que você lembra do ano litúrgico? Ano A, B e C. Né? E o que é isso? Porque o ano litúrgico ele tem ciclos. Certo. Ciclos. E tem 3 ciclos. Ano A, ano B e ano C. O que é isso, Eduardo? Ano A, ano litúrgico A, ano litúrgico B, ano litúrgico C. Veja, para cada ano, a igreja dedica especialmente as leituras do Evangelho a um evangelista. Então, a igreja diz assim, deste ano estamos no ano A. Vamos dedicar, então, as leituras do Evangelho a São Mateus. Então, você vai observar que durante aquele ano A, basicamente, todas as leituras dominicais vão ser do evangelista São Mateus. Não todas, mas a maioria. Ano B,
Vai seguindo. Vocês lembram que a ordem do Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o ano A é dedicado a Mateus. O ano B, a igreja lê o Evangelho de São Marcos. E no ano C, ela lê o Evangelho de São Lucas. Inclusive, esse ano, eu acredito que nós estamos no ano, alguém sabe? Acho que é o B. B, Marcos. É o ano B. Então podem reparar, quando vocês receberem um jornalzinho o domingo, tem algum aí não, né? Tem. Tem algum, se puder. Logo em cima, assim, do jornalzinho, tem assim, ano litúrgico A, B, C. E quando vocês verem essa informação A, B ou C, vocês já sabem, eita, esse ano, que é o que dura desde quando esse ano litúrgico? Do Advento a Cristo Rei. Exato. Todo esse tempo. A gente vai ver lá. Aqui, obrigado. Ó, aqui em cima no jornalzinho, tem assim, ó, ano B. Sempre vai estar indicando aqui, ano A, B ou C. Então, em 2021, desde o finalzinho de 2020, quando começou o Advento, até o final desse ano, quando a gente terminar em Cristo Rei, nós estamos no ano B. Isso significa que quase todos os evangelhos dominicais vão ser extraídos do livro de São Marcos. Deixa eu ver se esse aqui é. É. Esse é de João. Esse aqui é de João. Porque são quase todos, Exato. mas não são todos. Mas a maioria é de Marcos. Exato. Então vocês podem observar ao longo do ano de vocês que nesse ano litúrgico B, a maioria dos evangelhos vão ser de São Marcos, que estamos no ano B. E aí a gente pode perguntar assim, certo? O ano A é de Mateus, o ano B, Marcos, o ano C de Lucas. Então, se não falta de alguém, João. E a igreja não tem um ano litúrgico dedicado a João, não? Por que não é A, B, C e D? Porque o Evangelho de São Marcos, ele não há um ano dedicado a ele, e ele é deixado mais para ser lido em celebrações, em solenidades. De São João, né? De São João. João é deixado para ser lido mais em ocasiões especiais, em solenidade litúrgica. Então o Evangelho de João não tem um ano litúrgico para o Evangelho de João. Mas algumas solenidades da igreja vão ser extraídas do livro do Evangelho do evangelista São João. Isso independente do ano A, B ou C, né? Independente. Então vocês podem ver que esse ano é B. Ano B dedicado a quem? Marcos. Mas vocês estão vendo que eu peguei aqui um jornalzinho do dia 14 de março de 2021. Vai ser ainda, Vai né? ser. E, veja, e o evangelho daqui é de São João. Por que não é de Marcos, se é o ano B? Ora, porque a maioria das leituras são de Marcos, mas não necessariamente todas. E aqui está o exemplo, que nesse dia aqui, 14 de março, não vai ser de Marcos, vai ser de São João. Vai ser o 4º domingo da quaresma. Você vê que é uma solenidade especial, né? Quaresma, João. Bom, e aí, feitas essas considerações iniciais, a gente já sabe quando o litúrgico ele é o calendário cristão. Ele começa quando? O ano litúrgico? No Advento. Isso. E termina quando? Cristo Rei. Em Cristo Rei. Começa no Advento e termina em Cristo Rei. Temos quantos ciclos do ano litúrgico? 3. A, B e C. A quem a igreja lê quando o ano é C? São Lucas. São Lucas. E quando o ano é A? E Mateus. quando o ano é B? Marcos. Tem um ano dedicado a João? Não. E aí, quais são, feitas essas considerações iniciais, vamos conhecer agora o andamento do ano litúrgico. E aí, quais são, deixa eu ver como é que eu escrevi aqui, qual a estrutura do ano litúrgico? O ano litúrgico, ele é composto primeiro com o Advento, depois vem o tempo do Natal, logo em seguida vem o tempo comum, a primeira parte, depois vem a Quaresma, que é onde a gente está agora. Certo. Quer dizer que de novembro do ano passado até agora a gente já passou pelo Advento, pelo tempo do Natal, pelo tempo comum, primeira parte, e nós estamos aqui. E o que mais que vai ter nesse ano litúrgico? Vai ter o Tríduo Pascal, o tempo pascal e o tempo comum, segunda parte. E quando a gente chegar aqui nesse tempo comum, segunda parte, vai acontecer o quê? Cristo Rei. Que é Finalizando. E depois volta para o Advento de novo. Exato. E é assim, ano após ano, até o fim das nossas vidas. E segue essa ordem, Eduardo. Terminou em B, a próxima agora é CC, São Lucas. E sempre segue essa ordem, certo? Se esse ano é B, ano que vem é o ano C. C. E depois vai ser de novo o ano A. Então,
significa dizer que as leituras da missa se repetem a cada 3 anos. Então se repetem as leituras. A leitura. Mas a gente, acho que muita gente nunca nem percebeu isso. Por quê? Porque, embora as leituras se repitam, a palavra nunca passa e ela sempre é atual e sempre traz uma coisa atual para a gente. Então estamos no ano B, em 2021. Significa dizer que em 2017 foi ano B também. E a leitura que a gente está vendo agora foi vista lá em 2017. Tanto que a maioria das nossas Bíblias, se você for olhar no final, ela tem até os domingos, assim. Primeiro domingo do tempo comum, segundo domingo do tempo comum. Aí diz assim, se for ano A é essa leitura, se for ano B é essa leitura, se for ano C é essa leitura. Já tem toda a estrutura da vida todinha das leituras que a igreja vai fazer na missa, porque não muda, sempre se repete. Então o que a gente está vendo aqui agora, há 3 anos, foram as mesmas leituras. Bom, e agora a gente vai ver agora o ano litúrgico 1 a 1, tempo a tempo. Vamos fazer um resumão aí desse ano litúrgico. Para ilustrar aqui um pouquinho para a gente, como eu falei, o ano litúrgico, ele vem mais ou menos aqui, no finalzinho de novembro, começando com o Advento. Depois vem 25 de dezembro, o Natal, e começa o tempo do Natal. Depois vem o tempo comum, a primeira parte dele, porque tem 2 tempos comuns. Assim, a primeira é o mesmo tempo comum, mas tem a primeira parte e a segunda parte. Depois do primeiro tempo comum, vem a Quaresma, que é onde hoje nós estamos. Depois vem o Tríduo Pascal e a Páscoa. E por fim, o último, a segunda parte do tempo comum. Quando terminar isso aqui, volta para cá de novo. E depois, volta para e segue isso aqui de novo. E quando terminar aqui de novo, volta para lá de novo. É sempre assim, o resto da vida. Aqui, essa imagem ilustra bem, é a que eu sempre uso na Crisma. A gente vai falar dela hoje, o encontro inteiro. Essa imagem ilustra bem o ciclo do ano litúrgico. É um ciclo, Como vem aqui no Advento, vem o tempo do Natal, vem o tempo comum, vem a Quaresma, vem a Páscoa, vem o tempo comum, terminou, começa de novo no Advento. É sempre assim. E aí a gente vai começar a ver parte a parte desse ano litúrgico. Vamos começar aqui no Advento. Vou sempre usar essa imagem para a gente lembrar sempre onde a gente está. Vamos começar aqui no Advento. O que é o Advento? Eu botei aqui, não sei se dá para ver porque está exposto no roxo assim. Mas dá para ver. No marrom. Mas eu fui colocando as cores de fundo daqui da imagem da cor do tempo. Então aqui não sei se dá para ver muito porque está exposto no marrom, mas isso aqui é roxo. Porque no tempo do Advento a cor é roxa. Já a gente fala sobre isso. E o que é o tempo do Advento? O início do ano litúrgico é a primeira parte do nosso ano litúrgico. Já começa o nosso ano litúrgico lá no final de novembro com o tempo do Advento. E Advento vem de advir, que advir é aquele que advir, aquele que há de chegar. Advento significa chegada. E aí vocês reparem que depois do Advento vem o que? Lembra? Vem o tempo do Natal. Então por que a gente está dizendo que o tempo do Advento é o tempo da chegada? De se preparar para o nascimento de Jesus. Porque a gente está se preparando para o Natal, que é o Advento, a chegada de Jesus. Então nossa primeira parte do nosso ano litúrgico é justamente o tempo do Advento, que significa chegada, que é justamente um tempo de espera para a chegada de Jesus que virá no Natal. E lembrem do que eu falei para vocês. O ano litúrgico, ele visa também contar a história de Jesus Cristo. Então ele vai contar desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Então justamente esse ano litúrgico começa se preparando para o nascimento de Jesus. E são 4 domingos de preparação antes do Natal. Geralmente você tem a simbologia, né, de você ter as 4 velas para simbolizar, olha, são 4 domingos e a cada domingo vai se acender uma vela. Nesse período a igreja convida nós a vigiar e orar. Vigiar e orar não, vigiar e orar. É um período de vigília, de oração, de arrumar a casa para se preparar para aquele que vai chegar no Natal. Advento significa chegada, eu já falei. E na missa, muito importante, uma mudança na missa no Advento. Não se canta glória e guardam-se as palmas. Não significa que no outro período pode bater palmas, mas assim, especialmente aqui, guardam-se as palmas. No tempo do Advento eu nem canto glória
e guardo as palmas. Agora, a grande pergunta é por quê? O que é que vocês acham? Por que que a igreja... Tudo na igreja tem um porquê. Tudo. Então, por que no período de preparação para a chegada de Jesus, a igreja diz assim, nesse período, não vamos cantar o glória e vamos guardar as palmas? O que é que vocês acham assim? Vocês podem arriscar. Pelo sofrimento dele na cruz. Não, Mas pai. aqui eu estou me preparando para o nascimento dele. Eu acho que é pra gente ficar mais reservado, pra quando chegar o nascimento de Cristo, a gente... Pode, quando chegar o nascimento dele, depois que ele vai ser, que pode, a comemoração ser completa. Uma ênfase maior, com um esplendor maior. Quando a gente vai fazer um aniversário surpresa, alguém tá para chegar, faz barulho? Não. A gente fica ali quietinho para fazer a festa. Quando vai ter o ano novo, dia 31, ficar todo mundo ali, dia 31, na expectativa para quando der, meia-noite a gente fazer o quê? A festa. Fica todo mundo quietinho, só esperando para quando der fazer a festa. É por isso que nesse período a igreja guarda o glória e as palmas. Vamos nos preparar e vamos guardar o glória para a época de festa, quando Jesus nascer. Então é nesse sentido, vamos guardar nesse momento para no tempo do Natal, com todo o gás, a gente cantar o glória. E pense que é um glória esperado, sempre espero. Eu gosto muito do canto do glória na missa. Então quando chega o advento, a gente fica naquela guardando, mas no dia do Natal, a gente canta com toda a fé e todo o fervor. Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. E no tempo do advento se usa a cor roxa. E no terceiro domingo do advento se pode usar o rosa. Veja, qual é a cor litúrgica do advento? O roxo. A gente vai ver o roxo na roupa do padre, na estola do padre. Em alguns lugares se vê no ambão, tem lugar que tem um pano assim no ambão da cor. Tem lugares que tem a cor no altar também, né? Que coloca. Geralmente é para ser branco, mas geralmente tem lugares que coloca no altar também a cor. E no advento se usa a cor roxa. Agora no terceiro domingo do advento se pode usar o rosa. São 4 domingos. No terceiro pode usar o rosa. Qual é o sentido do rosa no terceiro domingo do advento? O rosa na liturgia indica alegria. Então é indicando assim, olha, estamos nos preparando para uma alegria que está chegando, que é o nascimento de Jesus. É nesse aspecto que se pode usar o rosa. Mas também não é obrigatório. Pode-se usar os 4 domingos na cor roxa. Mas se vocês verem um dia um padre com a... Estola. Não. Casula. Com a casula rosa, é nesse sentido aqui que ele usa essa casula. Ok. E aí falamos aqui do advento, ó, e essa imagem ela até mostra bem certinho, ó. Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, que pode ser o rosa, indicando a alegria que virá, que é o Natal, e o quarto domingo do advento. Então a igreja começa o ano litúrgico se preparando para a vinda de Jesus. E aí depois daqui vamos para a segunda parte do nosso ano litúrgico, que é o tempo do Natal. E tem uma coisa muito importante que pouco se fala sobre o advento. É muito importante eu falar isso. É muito importante se falar isso. Nos 2 primeiros domingos do advento, o advento não é só o tempo de preparação para a chegada do nascimento de Jesus. É também um tempo de preparação, se fala pouco sobre isso, para a segunda vinda de Cristo aqui, à Terra. Então, os 2 primeiros domingos do advento, na verdade, está nos recordando o advento, a chegada do Cristo que virá no final dos tempos para julgar, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. A gente fala isso no credo. Então, os 2 primeiros domingos do advento é nesse sentido, é da chegada do Cristo, mas do Cristo que virá na sua segunda vinda. E os outros 2 domingos finais, aí realmente é mais voltado para o nascimento de Jesus. Caminhando para a segunda parte, vamos agora falar um pouco sobre o tempo do Natal, segunda parte do nosso ano litúrgico. A palavra Natal vem de natalidade, significa nascimento, é o tempo em que a igreja celebra o nascimento de Jesus. Olha aí, ó, após guardarmos o glória, no Natal a gente canta com toda alegria e fervor esse canto do glória. No Natal, a missa é de preceito, então devemos participar da missa. Sempre que vocês virem a expressão assim, missa de preceito, significa que é de participação obrigatória por todos os católicos. E o que acontece se eu falto uma missa de preceito? Alguém sabe? Pecado mortal. Pecado mortal.
E o que é que eu devo fazer para ser perdoado desse pecado mortal? Procurar se confessar o mais rápido. Procurar se E confessar. arrepender primeiro. Se o quê? Arrepender. Se arrepender e procurar se confessar daquele pecado. Então a missa de Natal é uma missa de preceito. A falta a essa missa ocasiona você cometer um pecado grave e você deve se arrepender disso e buscar confissão. E esse não sabia disso agora. Pois é. Isso também. Mas aí eu não sabia que era missa de preceito. Agora tá Eu certo. pequei? Não. Porque ninguém pega quando não sabe. Eu só pego se eu sei que aquilo é errado. Mas aí Val lembrou uma coisa muito importante que eu sempre gosto de lembrar. Agora, você não sabia, não era? Sabia, né? Pronto. Quem não sabia, agora sabe. E agora que está sabendo, se faltar, pega. Agora que sabe que tem que participar, se faltar, pega. Uma informação importante é que nesse tempo de Natal a gente tem muito costume de montar o presépio, né? E aí, só para vocês saberem que a igreja tem 2000 anos de vida. E o presépio é algo relativamente recente, é só do ano 1200 para cá. É curioso, né? Quando talvez vocês escutem assim, não, isso é algo recente na igreja. Mas recente, 1200, sim. Para uma igreja de 2000 anos, uma coisa que só foi feita 1200 anos depois dela existir é recente. Então todos os santos que vieram antes desse tempo, Santo Agostinho, por exemplo, que é do ano 400, ele nem conheceu o presépio. Então é algo recente na história da igreja, que foi criado realmente o presépio por São Francisco de Assis, e hoje está aí bem presente na nossa cultura. E o interessante é que ele fez esse presépio e pessoas vivas, né? O presépio que ele fez não foi de imagem, não, ele fez com pessoas vivas. Exatamente. E durante o tempo do Natal acontecem a oitava de Natal, porque veja, o tempo é muito importante isso. O tempo do Natal não é só o dia 25, não. É uma festa tão grande o nascimento de Jesus que a igreja dedica vários domingos ao nascimento de Jesus, a essa festa da solenidade de Cristo que nasceu. Então são vários domingos. Então, tem a oitava de Natal. O que é a oitava de Natal? São os 8 dias após o dia de Natal, o dia 25, né? Acontece também durante o tempo do Natal a solenidade Maria, Mãe de Deus. Quando é o dia dessa missa Maria, Mãe de Deus? Dia 1º de janeiro de cada ano. Também é preceito. Missa também de preceito. Se faltava... Tem desculpa de estar de ressaca do ano novo? Não, porque a missa da solenidade de Maria, Mãe de Deus, é missa de preceito, dia 1º de janeiro. Então, trate de se organizar para nem que seja de 5 horas da tarde, no dia 1, já dormiu que tem que dormir, vá para a missa para cumprir o seu preceito, né? E mais do que isso, vá para a missa porque a gente tem que ir para a missa mesmo, não é só para cumprir uma obrigação, não, também não. Vá para buscar a Jesus. Bom, acontecem ainda durante o tempo do Natal a Epifania do Senhor e o batismo do Senhor. Vocês sabem o que é Epifania? Epifania. Alguém arrisca aí? É Epifania. Missa da Epifania do Senhor. Todo ano a gente tem essa missa, viu? Todo ano é falado. Missa da Epifania do Senhor. Uma preparação do batismo? Mas o que é Epifania? Epifania. O que é Epifania do Senhor? O que é Epifania do Senhor? Epifania significa manifestação do Senhor. A Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor. Manifestação como? A manifestação que Cristo é o Messias, que Cristo... Deixa eu ver aqui. É a manifestação, para não falar os termos errados. É a manifestação que Cristo é o Messias. É a manifestação pública de Jesus como Deus. E qual é? E há 3 epifanias. 3. Então quer dizer que há 3 manifestações públicas de Jesus como Senhor. 3. E essa que é celebrada aqui é justamente a dos reis magos, quando visitam Jesus levando ouro, incenso e mirra. Quando eles levam ouro, incenso e mirra, ali eles reconhecem: esse é Jesus, este é o Senhor, este é o nosso Salvador. Essa é a manifestação do Senhor como Jesus, o nosso Salvador. E além dessa epifania, além dessa manifestação, tem mais duas outras epifanias. O batismo é uma epifania, onde também abre-se o céu e solta aquela voz: este é o meu filho amado, em quem eu agrado.
Quem põe o meu agrado. Ali é outra manifestação de Jesus. Este é o Senhor. E há outra ainda que é nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Então existem 3 epifanias, 3 manifestações do Senhor. E essa que é celebrada aqui, ela é celebrada com relação à epifania dos reis magos quando visitam a Jesus. Acontece também nesse período o batismo do Senhor. Fechamos aí o tempo do Natal. A cor litúrgica é branca. A cor litúrgica é branca, porque o branco na igreja significa tempo de festa. Branco e dourado. Vocês vão ver muito que a roupa branca sempre é ornada de dourado. Então, enquanto no roxo é um tempo mais de resguardo, uma cor mais fechada, mais contida, aqui é o branco, é tempo de festa. Cor de festa na igreja é branco. Sempre que for festa na igreja, o tempo de festa é sempre a cor branca. E o tempo do Natal é um tempo de festa. Nasceu o nosso Salvador. Então, o Natal não é só o dia 25, não. Tem vários domingos aqui que são celebrados também. É considerado também tempo do Natal. E esse tempo do Natal se encerra com a celebração do batismo do Senhor. Vamos para a terceira parte. Agora vamos falar um pouquinho agora sobre o tempo comum. Bem rapidinho. O tempo comum é a cor verde. E aí nesse tempo comum, a primeira parte desse tempo comum é um tempo que a igreja nos convida a ouvir as primeiras pregações de Jesus. Lembra que a gente falou que o ano litúrgico, ele tem a ver, ele vai falando sobre a vida de Jesus. Então a gente falou sobre o nascimento de Jesus, falou do Natal. E aí que a gente já começa a falar quando Jesus começa a ter sua vida pública, lá pelos 30 anos que ele começa a pregar. Então aqui a gente começa a ouvir as primeiras pregações de Jesus. Cor litúrgica do tempo comum, sempre verde. O verde da esperança, o verde que nós somos não maduros, né? O verde nunca está maduro, né? Estamos aprendendo aqui, sempre amadurecendo também na nossa fé. Uma coisa que está verde não está madura, é a gente, sempre buscando amadurecer cada vez mais a nossa fé. Depois do tempo comum, aí a gente começa agora o período da quaresma, é onde a gente está agora, inclusive. Estamos exatamente aqui no tempo da quaresma. E voltamos para o roxo. Vocês vão ver que tem algumas semelhanças. Aqui também é roxo e aqui também é roxo. Okay. Porque é um novo tempo de se guardar. Agora não mais para o nascimento, mas sim para viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui a gente entra no tempo da quaresma. Aqui é a cor de fundo da imagem roxa. E o que significa quaresma? Quaresma, vocês lembram? Aqui está escrito, mas esqueçam isso aqui. Quaresma significa o quê? É quem lembra? Quaresma, lembra o que é vocês? Quarentena. Quarentena? Tempos de quarentena. Os 40 dias no deserto. 40 dias no deserto. Mas quando só a palavra quaresma, lembra o quê? 10, 20, 2, 40. 3, 44, né? Lembra 4, quaresma. 40 dias. 40 dias. O que é o período da quaresma? É um período basicamente de 40 dias de preparação para vivenciarmos o Tríduo Pascal, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E de onde vem essa ideia da igreja dizer assim, vamos instituir um tempo em que nós vamos nos preparar para a paixão, morte e ressurreição? E de quando vai ser esse tempo? De 40 dias. De onde é que vem isso? Por que 40 dias? E aí vem o que o Val falou. Esses 40 dias basicamente do tempo que Jesus passou no deserto, jejuando e orando, que é o que a igreja também convida a gente nesse tempo, jejuar e orar. Pode se relacionar também àqueles 40 anos no deserto de Moisés. 40 anos no deserto. Quem estava aqui no ano passado, que viu o tema, a história do Antigo Testamento, a gente falou sobre isso, que o povo de Deus caminhou no deserto com Moisés durante 40 anos. Então, também faz esses 40 dias que a gente vivencia hoje, esse tempo de quaresma, também lembra esse tempo. Também lembra os 40 dias e 40 noites que choveu lá no dilúvio. Também lembra isso. É daí que vem esses 40 dias da igreja. Mas principalmente dos 40 dias que Jesus passou no deserto, jejuando e orando. Tanto que a igreja também nos coloca esses 40 dias e nos convida a fazer jejum, oração e caridade. É um tempo que a igreja nos chama a conversão. Enquanto no advento a igreja nos chama, mas olha, vigia e ora. Prepara a tua casa, porque o Salvador está para nascer. Aqui é um pouco diferente, ela agora já nos chama a conversão. Converta-se para vivermos bem a paixão, morte
e ressurreição de Jesus. Já falei que ela convida. Bom, e quando começa a quaresma? A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, que já passou, e ela termina na quinta-feira santa à tarde. Porque a noite é outro tempo litúrgico. Mas a quaresma vai até a quinta-feira santa. Então estamos exatamente aqui nesse meio, ó, entre a quarta-feira de cinzas e a quinta-feira santa. À tarde, porque de noite já começa outro tempo litúrgico, que é o Tríduo Pascal. Oi. A quinta-feira santa à tarde é aquela procissão do Senhor? Não, ali já é à noite. A procissão do Senhor? Não, a procissão do Senhor morto é na sexta. É na sexta. É na sexta. Vou falar um pouquinho, mas é na sexta, a procissão do Senhor morto. Vou explicar um pouquinho a quinta-feira santa também. Se você tiver dúvida, você pergunta também, mas... Bom, falando um pouquinho agora sobre a quarta-feira de cinzas, que acontece durante a quaresma, né? É aquela quarta-feira onde se põe o pó na nossa testa. E deixa eu perguntar um negócio a você. O que é aquele pó? Aquele pó aqueles galinhos que os galinhos queimados. Na procissão de ramos. Da onde? Procissão de Da ramos. procissão de ramos. E também onde é extraído o óleo que é também no crisma. Não. Não, né? Não. Não. É na quinta-feira santa, é isso. Na quinta-feira santa, né? Quinta-feira santa. Boa, Dona Isabel. Na Eduardo, quarta-feira... mas uma coisa, seria também a queima também daqueles ramos também ou não? É isso que ele está falando, né? A queima dos ramos do domingo de As cinzas, mas As o óleo. cinzas. E o óleo também é a queima desses ramos? Não, né? Tá certo. Não. Eu não sei onde é que eles extraem esse óleo. Na quinta-feira santa é a bênção dos óleos. Então eu falar já sobre isso. Certo. Mas onde eles extraem, realmente eu não sei. Então na quarta-feira de cinzas, nós temos nossas festas marcadas com as cinzas, que vem justamente o que vocês falaram, da queima dos ramos, domingos de ramos, ou da queima de madeira também pode ser feito. Okay. Muita gente se pergunta, eu guardei meu ramo 1 ano atrás da porta ali, o que é que eu faço? Se você lembrar, um pouquinho antes de ter a quarta-feira de cinzas, pode trazer o ramo para a igreja que o padre junta para fazer a queima, para virar o pó que vai ser utilizado na quarta-feira de cinzas. Eu que são essas cinzas que colocam na nossa testa, dentre tantas outras coisas, nos lembra que do pó viemos e ao pó voltaremos. Nós não somos nada. Bom, muito importante, ó, durante a quaresma, assim como lá no advento, veja que sempre que é o roxo, é um tempo mais de resguardo. E veja que tanto na quaresma como no advento é um tempo mais de resguardo. Por isso que se usa o roxo. E vocês vão ver que lá no advento, que também é um tempo de preparação, não se teve palmas nem glória. Aqui na quaresma também. Não se tem nem palmas nem glória. E mais, não se canta aleluia no evangelho. Se canta outros textos, mas não se canta a palavra aleluia. Porque a palavra aleluia é uma palavra de exaltação, né? Como se fosse assim, digamos assim, de alegria. E esse não é um período disso, é um período de mais retração, de conversão. E um detalhe também, Eduardo, que em relação às imagens, né, na igreja também são cobertas, né? Também, né? Nesse período. Deixa eu até ver aqui aqui no Evangelho, podem reparar no domingo, sempre é um aleluia, o canto do Evangelho no jornal. Exato. Aqui não tem. Olha o texto. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Tanto Deus amou ao mundo que deu seu Filho único, todo aquele que nele crê há de ter a vida eterna. Essa é a música do Evangelho. Estão vendo algum aleluia aqui? Não, porque nesse período não tem. Guardam-se as palmas, não tem o aleluia e recolhe-se o glória. Pode procurar aqui, que depois do ato penitencial viria o quê? O glória. Tem glória aqui? Não, vai direto, oremos sem glória. Quem já está participando da missa já está percebendo isso, que não tem esse glória. Vai direto por oremos, que é o que está acontecendo agora. Para que também? Para que no tempo da Páscoa nós possamos cantar com alegria o glória. Cristo ressuscitou. Neste dia da quarta-feira de cinzas se faz abstinência de carne e jejum. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a abstinência de carne e o jejum. Tem 2 dias no ano que o fiel tem que fazer o jejum e a abstinência de carne. Quais são eles? Sexta-feira Santa e Sexta-feira Santa e
Feira de cinza. Aqui, o primeiro dia é quarta-feira de cinzas e o outro é na quinta-feira... Sexta-feira. Sexta-feira Santa, como Isso. o senhor falou. Perfeito. 2 dias que o católico tem que fazer jejum e abstinência do carne no ano. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E como é que se faz jejum e abstinência de carne conforme preceitua a igreja? Tem gente que pensa assim, gente, e não é a mesma coisa não? Jejum e abstinência de carne não é a mesma coisa não? Eu na quarta-feira de cinza eu não como carne. Isso não já é o jejum, não. Não. Isso é a abstinência de carne. Jejum é outra coisa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça. A gente acha que jejum e abstinência de carne é uma coisa só. Não é. São 2 coisas diferentes. Todo mundo acha que quando na quarta-feira de cinzas não come carne de animais de sangue quente, né? Galinha, carne, boi, né? Carne vermelha. Porco, etc. Só come peixe, acha que está jejuando. Não, você está cumprindo o preceito da abstinência de carne. Jejum é outra coisa. Eu vou explicar agora os 2 para vocês. O que é a abstinência de carne, que tem que ser feito tanto na quarta-feira de cinzas como na sexta-feira santa? É não comer carne de animais de sangue quente, que vocês já falaram. Boi, galinha, porco, bode, quem gosta de comer bode. Não comer. Você pode comer peixe, ovo ou nada, comer arroz e feijão. Isso é abstinência de carne. Jejum é outra coisa. Oi? Como é? O bredo de coco, quem quiser comer o bredo de coco aqui pode comer, só não coma carne. Tradição, né? Isso é tradição nossa, né? Agora, além da abstinência de carne, é o jejum. E como é que é o jejum na quarta-feira de cinzas, que vale igual para sexta-feira santa? É eu só fazer uma refeição do dia completa. E as outras 2, não é café, almoço e jantar? Eu só faço uma completa, eu escolho. Eu quero comer normal, ou café, ou almoço, ou jantar. Geralmente a gente escolhe o almoço, que está ali no meio do dia, faz um almoço, né, legal. E as outras 2 refeições devem ser tão pouco que você coma que juntas não dê, que daria só uma. Isso é o jejum. Não é comer, ficar sem comer nada até meio-dia e depois de meio-dia enfiar o pé o resto do dia. Não é isso o jejum. Né? Você pode até ficar de manhã sem comer nada, almoçar, e de noite não vale descontar o que não comeu de manhã, senão não valeu. Uma bolachinha é jejum. Isso é o jejum que a igreja preceitua, desse jeito. E aí agora eu confesso a vocês que eu não recordo a idade, mas a igreja obriga, salvo engano, a abstinência de carne, pessoas entre 18 e 60 anos, e aqui jejum parece que é entre 14 e 60, eu não lembro. Mas tem uma idade, só para vocês saberem que tem uma idade. E salvo engano, maiores de 60 anos já não tem mais a obrigatoriedade de cumprir o jejum. Posso continuar fazendo, se eu quiser, posso, mas não tem mais pela igreja a obrigatoriedade. Eu só não lembro quais são, porque uma é 16 e 14, ou é 18 e 14, até 60, não lembro. Eu não lembro agora, eu acho que eu não escrevi isso aqui não. Fica por tarefa de casa. Fica a tarefa de casa. Quando eu era pequena, minha avó, a gente sempre ensinou a gente, na sexta-feira santa também, a gente também não comia coisa doce, não. Também não comia coisa doce, né? É o jejum, acho que nesse sentido de que faz parte do jejum. Sim, não tem problema não. Realmente eu não trouxe aqui não, mas existe uma idade que você é obrigado, eu não trouxe. Mas enfim, cor da liturgia, roxo. Uma pergunta aqui, a questão do doente no hospital. Os doentes em casa. Fazer o jejum. Tem umas regras também para as pessoas trabalhar braçais, etc. Exceções, deve Tem existir. pessoas diabéticas, né? Que não podem ficar sem comer. Boa observação. Não pode, né? Eu não sei, mas acredito que deva ter exceções. Porque, veja, eu não sei a resposta exata, mas eu gostei muito da pergunta. Boa pergunta. Agora sim, a gente também tem que lembrar sempre que a igreja ela é sensata. Uma coisa é você não querer, outra coisa é você não poder fazer. É feito assim: missa de Natal é missa de preceito, então eu tenho que ir, tenho. Mas se eu estou doente e não posso, se eu estou, por exemplo, agora com coronavírus, todo domingo é missa de preceito, eu estou doente com Covid, eu posso ir para a missa? Não. Mas não é obrigado ir? Mas eu não estou indo porque eu não quero? Não estou indo porque eu não posso.
Então acredito eu que nesses casos de você não poder fazer, é diferente de você não querer. Entendeu? verdade. Mas boa pergunta, gostei. Eu vou até buscar mais respostas sobre isso. Tu sabe que tem alguma exceção Tem mesmo, alguma né? Tem mesmo, né? Mas tu sabe, assim... Eu pesquisei a respeito da sexta-feira, que não tem a obrigação, o preceito também da sexta, toda sexta não comer carne. Aí eu vi que tem alguns preceitos, algumas, por exemplo, trabalho braçais, tem a 14 anos que você falou que é a partir de 14 que tem que iniciar. Pronto. Eu vi a respeito desse. Que tem É por aí mesmo. É por aí mesmo. Boa. Usa-se a cor roxa e também no quarto domingo da quaresma também pode-se usar o rosa. Igual lá no advento. Lembrando que o rosa aqui vai lembrar a alegria. Agora de quê? Do Cristo que irá Ressuscitar. Lá no advento o rosa vai lembrar o Cristo que irá nascer. E aqui o rosa vai dizer assim, ó, estamos chegando perto do tempo do Cristo que irá ressuscitar. Também nesse tempo, como o Val falou, se cobrem as imagens, né? Nos templos. Se cobrem bastante Nas igrejas. as imagens também. Mas se cobre por quê? Passou? Não. Uma pergunta em questão de por que se cobra a imagem. Eu queria que no respeito também, né, do luto, né, do que está ocorrendo com Jesus. Mas também tem o Porque foco deixa os só em olhos para Jesus. Jesus. Exatamente. Para Jesus. Para que a gente direcione também nosso foco não para a devoção dos santos, mas só para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Certo? Agora sim, para nos focar na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas mesmo na quaresma, você pode se perguntar assim, mas o crucifixo também deve ser coberto? Também. Para que a gente deixe para adorar Cristo na cruz apenas na sexta-feira santa, que é quando tem o beijo da cruz. Para quem lembra da sexta-feira santa, sempre tem esse momento. E inclusive fica um convite para que todo mundo que tem imagem em casa viva a liturgia na sua casa. Exato. Cubra na sua casa as imagens também dos santos. Leve para sua casa como convite o que a igreja também está vivendo. Viva na sua casa e se você puder, cubra também as suas imagens. O crucifixo que fica virado para o padre na hora da celebração, ele deve ser coberto também? Eita, vocês estão bons hoje nas perguntas, viu? E eu estou sem resposta para dar a vocês hoje. Gostei também. Não sei responder. E nunca vi ser coberto. Também não. E também não lembro se ele é retirado. Aqui, em especial, aqui não está sendo coberto, não. E nem é retirado também. Porque ali... Sábado na hora da missa foi que descobriu. E foi. Foi o padre que levou Então- e depois tirou. Mas na hora da missa descobriu, né? É boa pergunta. Também não sei a resposta, mas gostei da pergunta. Vou ficar devendo essa. Vamos pesquisar. Tarefa de casa, né, Val? Verdade. Tarefa de casa. Bom, e ainda dentro lembrem que a quaresma começou na quarta-feira de cinzas e vai até quinta-feira santa à tarde. E a gente falou um pouquinho sobre a quaresma, que são 40 dias de preparação para o Cristo, para viver o tríduo pascal, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Durante a quaresma aconteceu a quarta-feira de cinzas e também durante a quaresma acontece o domingo de Ramos, que é aquele domingo em que nós vamos com os ramos mesmo, lembrando que o que é que lembra esse domingo de Ramos? A entrada de Jesus em Jerusalém no jumentinho. E faz todo sentido isso acontecer antes da paixão, por quê? Porque nós nos colocamos como aquele povo que recebe Jesus, como aquele povo que recebeu Jesus ao grito de alegria, e naquela cidade que Jesus entrou, sendo tão aclamado, é a mesma cidade onde vai ser crucificado. O povo que recebeu Jesus de braços abertos, entre aspas, é o mesmo povo que crucifica Jesus. Então também durante a quaresma acontece o domingo de Ramos. E a cor da liturgia é a vermelha, já relembrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, lembra aí, presta atenção numa coisa. A cor da quaresma é que cor? A cor da quaresma? Roxo. Roxo. Porque durante ela tem um dia que tem vermelho. Ora, porque pode acontecer e durante um tempo pascal acontecer certas celebrações que pedem outra cor. Então isso pode acontecer. É normal acontecer isso. Certo? Como por exemplo, dia 8 de dezembro se celebra o quê? 8 de dezembro? Imaculada Nossa Conceição. Nossa Senhora da Conceição. E 8 de dezembro estamos em que tempo? Advento. Qual é a cor litúrgica? Roxo. Mas no dia 8 de dezembro
se abre uma exceção Exato. para se celebrar a Imaculada e a cor da liturgia deve ser Azul? branca. A branca é festa. Você repente vê azul, mas a cor correta é. Mas eu fiz isso de propósito para ouvir o nome azul. Porque os padres usam muito azul. Mas o azul não é cor, o certo é branco. O certo seria ser o branco. Porque a cor da festa da igreja é branco. Né? Mas é que se usa muito. Eles usam azul mesmo. O azul usam mesmo. Você não respondeu errado, não. Você respondeu porque você viu que se usa azul. Mas o ideal seria o branco. Então se tem essas exceções, como a gente tem aqui também. Falamos do advento, nos preparamos para o Cristo que iria nascer, celebramos o nascimento de Jesus, ouvimos as primeiras pregações de Jesus e nos preparamos agora para viver o mistério da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus no tempo pascal. Vamos sair agora da quaresma e vamos entrar agora no tríduo pascal, a próxima parte do nosso tempo litúrgico. O tríduo pascal, tríduo pascal. O que é que tríduo lembra vocês? Tríduo? 3. 3 dias, não é? Não é assim? É. Tríduo pascal, 3 dias. Aí eu vou dizer a vocês o seguinte: que é composto o tríduo pascal pela quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo e o domingo, que é a vigília pascal. Deu quanto? 4. A quinta começa à tarde, né? Como você acabou de explicar no começo. A quinta-feira, o tríduo pascal começa À noite. à noite. Por que que eu estou dizendo que o tríduo é 3 e eu estou falando quatro coisas Um só aqui? dia. Porque a quinta-feira santa e a sexta-feira santa formam um só dia. Então aquela celebração da quinta-feira santa à noite, que é a do lava-pés, junto com a da sexta-feira, que é a procissão do Senhor Morto, elas formam o primeiro dia do tríduo pascal. Infelizmente eu não consigo explicar a vocês por que isso hoje, porque é meio longo, mas assim, a quinta-feira e a sexta-feira santa elas formam um só dia. O sábado santo, o segundo dia, e a vigília pascal, que é o domingo, é o terceiro dia do tríduo pascal. Uma pergunta. Em relação a assim, que eu estou pedindo aqui, eu estou esquecido do dia. O único dia no ano que não há missa, quem Vamos sabe? falar, vamos chegar nele. Boa. Vamos falar, vou nem responder agora. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada dia do tríduo pascal. Quinta-feira santa, lembrem que a quaresma termina quinta-feira à tarde. Isso. E no mesmo dia à noite começa um outro tempo litúrgico, que é o tríduo pascal, e é a quinta-feira santa à noite. Na celebração da quinta-feira santa à noite se celebram a instituição do sacramento da Eucaristia e do sacramento da ordem. Se celebra também, ocorre também a cerimônia do lava-pés, que relembra a última ceia, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos. E aí veja, se na celebração se relembra a cerimônia do lava-pés, que é justamente na última ceia, é por isso que é neste dia que se celebra a instituição do sacramento da Eucaristia e do sacramento da ordem, porque foi na última ceia onde Jesus instituiu: isto é meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Na última ceia, Jesus instituiu tanto a Eucaristia como o sacramento da ordem. Instituiu a Eucaristia quando ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E instituiu o sacramento da ordem, por exemplo, quando ele diz assim aos apóstolos: fazer isto em memória de mim. Os padres hoje continuam fazendo isso em memória dele. Eis os padres, eis o sacramento da ordem. Eis a Eucaristia, que todo domingo, toda celebração, o padre fala: este é meu corpo, este é meu sangue, que será entregue por vós. E além disso, acontece também nesse dia, que Dona Isabel bem lembrou, a bênção dos santos óleos. Veja, no sacramento do batismo e da crisma e a unção dos enfermos são usados óleos durante o sacramento. Esse óleo é abençoado na missa da quinta-feira santa. E aí os padres todos vão para essa celebração aqui, levam os seus vidrinhos para recolher os óleos que eles vão usar durante um ano até a próxima quinta-feira santa. E quem é que abençoa isso aqui? É o bispo. Essa missa acontece todo ano, quinta-feira. Geralmente essa daí geralmente acontece de manhã, lá na Sé, na Sé em Olinda. Então isso aqui tudo ocorre na quinta-feira santa.
Cor da liturgia da Quinta-feira Santa, o branco. A gente sai do roxo e vai para o branco, porque a Quinta-feira Santa ainda é um dia festivo. É o dia da instituição da Eucaristia, dia da instituição do sacramento da ordem. Muito bom. Depois da Quinta-feira Santa, vamos para a Sexta-feira Santa. Lembrando que a Quinta e a Sexta-feira Santa, elas formam juntas um só dia. Então, e lembrem-se, uma coisa que é muito importante: a celebração da Quinta, ela não termina. A da Sexta, ela não termina. Você vai terminar lá na Vigília Pascal. Podem reparar quando vocês forem que não vai ter aquela bênção final, porque a missa não terminou. Ela continua aqui e depois continuando lá na Vigília Pascal. Nunca tem ide em paz que o Senhor vos acompanhe. Nunca tem. E nunca tem a bênção, porque ela não termina. Então, na Sexta-feira Santa, e aí já mudamos para o vermelho, porque se celebra a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse dia que geralmente se faz aquela procissão que você falou, a procissão com o Senhor morto, em menção justamente ao dia de celebração da paixão e morte do Nosso Senhor Jesus Cristo. A Sexta-feira Santa, Val, como você perguntou, é o único dia do ano em que a igreja não celebra missa. Qual é o único dia do ano em que não tem missa? Sexta-feira Santa. Todos os outros dias, em algum lugar do mundo, pode não estar tendo aqui, como não está tendo hoje, mas todo dia, em algum lugar do mundo, está tendo missa. Todo horário. E horário. Todo horário. E todo horário. Todo horário. Enquanto aqui de noite tem lugar que já está de manhã, toda hora está tendo uma missa em algum lugar do mundo. Isso. Agora, no mundo inteiro, na Sexta-feira Santa, não tem A Santa Missa. Não tem Santa Missa. E quem puder observar, repare muito bem na liturgia desse dia. A igreja na Quinta-feira Santa, feliz ainda, celebrando o sacramento da ordem, da Eucaristia. Nesse dia, a igreja entra no estado de luto. O altar não é coberto. O padre chega sereno, não tem música de entrada, ele chega em silêncio e se prostra. Para quem lembra disso, sabe. Ele chega e se prostra. Levantou, acho que já começam as orações, as leituras, sem muita música, sem festa. É a igreja que vai entrando de luto, vai vivenciando novamente a paixão e morte de Jesus. O altar, vocês vão ver que está descoberto. Só vai ser coberto no momentinho que tiver a distribuição da comunhão. Mas o altar depois, logo em seguida, já é descoberto. Não é dia de adoração. Cristo está morto. Se vocês repararem, geralmente o sacrário fica aberto e fica vazio. Isso. Nesse dia. É a igreja dizendo: a pia batismal seca a pia batismal. A igreja na liturgia. A liturgia, ela não relembra. Ela nos faz viver novamente no presente tudo aquilo que aconteceu. Então ela nos convida a viver novamente. E a gente vai vivendo juntos. Se vocês repararem na liturgia, ela traz esse convite e essa beleza para a gente. A Sexta-feira Santa, para mim, liturgicamente, é um dia que você vê claramente a liturgia mesmo nos inserindo a vivenciar novamente aquilo que foi vivido. Não tem altar coberto, o padre chega sereno, se prostra, levanta, oremos, faz a partilha da palavra, dá a comunhão, termina, não tem bênção final, descobre o altar, não tem flor, não é dia da adoração, o esposo foi tirado. Cristo está morto. A igreja nos convida a entrar no mar da morte de Cristo. Isso é Sexta-feira Santa. E depois disso, a igreja passa um dia inteiro, desde esse dia, que geralmente é a celebração da sexta-feira, de que horas? Qual a hora da celebração da Sexta-feira Santa? Por que de 3 horas da tarde? Porque se fala que é a hora que Cristo morreu. Então, por isso que é sempre às 3 horas. Geralmente, a procissão termina ali já de noite. Terminou, a igreja entra de luto. Não se celebra mais nada. Até quando? Até a Vigília Pascal, que é lá de 8, 9 horas da noite. É um dia inteiro que a igreja passa de luto. E depois da Sexta-feira Santa vem o Sábado Santo. Justamente aí, de quando termina a celebração até o outro dia. A igreja não celebra nada. A igreja está de luto. Cristo morreu. É porque a gente não quer num Cristo que ressuscitou? Não. É porque a gente está revivendo todos os anos aquilo que aconteceu na história. Cristo morreu.
E depois do sábado santo, vem a vigília pascal. A vigília pascal, o correto era acontecer o mais tarde possível. Mas aí a gente tem uns problemas, né, de dificuldade de acontecer de madrugada. Transporte, localidade, volta pra casa, perigo, então, né? Segurança. termina acontecendo um pouco mais cedo, 8 horas, 9 horas, mas da hora que ela fosse 11 horas, meia-noite, vigília mesmo. Mas como tem essas dificuldades, termina que ela acontece geralmente 8, 9 horas. E aí na vigília pascal, sim. Se vocês lembrarem, a gente entra na vigília pascal, ainda está tudo escuro. Tem aquele, não sei se vocês lembram, né? A bênção do fogo, ainda está tudo escuro. E aí durante a vigília pascal, Cristo ressuscita, porque é relembrando assim. Acho que na Bíblia fala, acho que é algo tipo, na madrugada do terceiro dia ele ressuscitou. Acho que é mais ou menos assim o texto. Que é, no domingo Cristo ressuscita. Então na vigília pascal, Cristo, durante a liturgia, você vê que a liturgia ela ainda começa escura. E no meio, acendem-se as luzes, canta-se o glória, proclama-se a Páscoa, porque Cristo ressuscitou. Acontece aqui. Então veja, uma coisa importante. Liturgicamente, a ressurreição de Cristo acontece na vigília pascal, que é aquela missa que é sábado de 8, 9 horas da noite. Então, Cristo ressuscita liturgicamente nessa celebração e não na do dia seguinte, que é o domingo de Páscoa. Ali já é Páscoa, ele já está ressuscitado. Mas a gente acha que Cristo, assim, muita gente pensa que Cristo ressuscita na liturgia na missa de domingo de Páscoa, que é logo no dia seguinte. Não é já aqui, ó, na vigília pascal. Terminou a vigília pascal, Cristo ressuscitou. Pode dar feliz Páscoa já. Como acontece ainda no sábado, a gente só acha que é a do dia seguinte. Mas aqui Cristo já ressuscitou. Tanto que a cor da liturgia já é branca. Cristo ressuscitou. Vamos mais. Estamos terminando já, viu? Foi até resolvido. Foi até resolvido. Está indo bem o tempo. E aí, depois do tríduo pascal, a gente vai entrar agora no tempo pascal. Veja. Assim como a igreja não poderia deixar, oxente, Cristo nasceu, pronto, vai ser dia 25 e depois segue a vida. Não, vamos dedicar um tempo para isso, vários domingos. Cristo nasceu. Assim também acontece com a Páscoa. Vai ser só aquele domingo de Páscoa? Não, é um tempo pascal, é um tempo inteiro, vários domingos, várias semanas que a igreja se dedica a celebrar. Cristo ressuscitou. E esse tempo pascal, ele é logo no domingo de Páscoa e vai até o domingo de Pentecostes. Todo esse período aqui é o período do tempo pascal. E lá no final do tempo pascal acontecem duas coisas: a ascensão de Jesus e Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, Maria e a igreja. Vejam como a liturgia contou a vida de Jesus. Aqui Cristo nasceu. Aqui ouvimos as primeiras pregações. Aqui Cristo sofreu sua paixão, morte e ressurreição. Aqui celebramos a ressurreição e a ascensão do Senhor aos céus, e Pentecostes, que é quando o Espírito Santo vem, o Paráclito, sobre Maria, os apóstolos e a igreja. E a igreja. E falando um pouquinho para vocês sobre esse tempo pascal, deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Quero chamar a atenção sobre o tempo pascal para a solenidade da ascensão do Senhor. Veja, vocês sabem o que é a ascensão do Senhor? Quando Jesus subiu aos céus. Tem um nome parecido que é dado para Maria. Qual é o nome? É um dogma mariano, né? Qual é o nome? Assunção. A Assunção. Veja, para Cristo nós temos a ascensão do Senhor. Para Maria não é a ascensão, é a Assunção. Porque veja, Cristo ascende aos céus, ele tem a sua ascensão aos céus por si mesmo. Já a Assunção deve nos indicar o seguinte: a Assunção de Maria. Maria não é levada aos céus por si própria. Maria ela é levada aos céus. Cristo é por si próprio. Por isso que é ascensão. Maria é assunta aos céus. Ela é levada aos céus. E o que é a solenidade da ascensão do Senhor? É justamente, deixa eu olhar aqui exatamente como está os termos para eu não errar.
é justamente a elevação de Cristo aos céus. E Cristo, ele é elevado aos céus. Veja só, e Cristo não estava no céu, não. Veja o que é essa celebração. É a elevação de Cristo aos céus. Cristo não é Deus? E ele não estava no céu já, não? Veja aí. Veja a pergunta. E aí? Como é que eu celebro? Veja, gente. Veja quantos anos somos católicos. Veja quantos anos nós celebramos isso, participamos disso. E a gente nunca se perguntou sobre isso. Eu vou para a celebração da ascensão do Senhor, que diz que o que é a elevação de Cristo aos céus. Mas Cristo é Deus e ele não estava no céu, não. E aí? Qual é a... Para lembrar dele, não? Oi? Para lembrar dele, não? Ele estava como homem. Veja, a ascensão... Oi? Ele estava como homem, né, na terra. Subiu em forma de homem, né? Ele não era Deus, né? É por aí, a resposta está aí. É exatamente isso. É quase isso. Veja, muito boa a sua resposta. Exatamente. Cristo estava nos céus na sua divindade, em espírito, mas enquanto homem, na sua humanidade, ainda não tinha, porque Cristo só virou homem quando ele veio à terra, então não tinha Cristo enquanto homem no céu. E essa ascensão leva a Cristo aos céus. Cristo entra nos céus agora também com a sua humanidade. Ele entra no céu também agora como homem. Só que lembrem sempre que Cristo é divino e humano ao mesmo tempo. Ele nunca é só homem. Ele é divino e humano ao mesmo tempo. Mas ele não estava ainda no céu na sua humanidade. E essa celebração e a ascensão é isso. Cristo entra no céu agora com a sua humanidade. Só existem duas pessoas no céu que já estão no céu também na sua humanidade. Quem são? Jesus e a mãe dele. Maria, porque ela não foi assunta, ela foi levada ao céu na sua humanidade. Só essas duas pessoas. Papa João Paulo II não é santo, São João Paulo II. Ele está no céu? Está. Está na sua humanidade? Não. Só em Espírito. Todos os santos estão no céu? Só em espírito. Como na sua humanidade apenas Cristo e Nossa Senhora. E essa entrada de Cristo como homem nos céus nos abriu o caminho para que futuramente nós também entremos com a nossa humanidade. Quando? No final dos tempos, quando ele vier a julgar os vivos e os mortos. E houver a ressurreição da carne, que a gente fala no credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. É aí, quando nossa carne ressuscitar, que nós também entraremos. Eduardo. Vou fazer uma pergunta. Fora desse contexto aqui. Vá. O católico. Faça uma coisa a responder, viu? Que ninguém aqui me ajudou hoje. Eu acho assim, o seguinte, a gente que é católico, tem gente que crema, né, o corpo. Isso é correto, a pessoa que é católica? Queimar o corpo depois que morre? Boa pergunta. Isso não é errado, quer dizer, para mim que é católico, né? Boa pergunta. E aí, o que vocês acham? Eu gosto de... Vamos jogar para a plateia. Eu vi o pó vou voltar. Eu não quero ser queimado. Mesmo se alguém tivesse me queimado, eu quero que a terra me coma. Aí, porque se eu ligo o pó, eu não tenho certeza. Mas eu acho que o padre falando que não pode. Eu não tenho certeza disso. Pior que parece que é permitido. Ele só não recomenda que se jogue as cinzas e já assim, tipo, que nem muita gente gosta de jogar de um avião, jogar as cinzas no meio do mar. Ele se recomenda que enterre do mesmo jeito que se não tivesse sido cremado. Mas se a terra criou, a terra dá comida. Eu acho que. Mas parece, se eu não me engano, é permitido. Eu acho assim, né? O corpo da gente é santo, né? Somos casa e morada do Espírito Santo. Eu acho que o corpo da gente não pode ser maltratado. Eu acho. E mesmo após a morte. Gostei das respostas de vocês. Agora vamos para a resposta o que a igreja diz. É permitido. É permitido a cremação de corpos. É permitido. Agora, o que não é permitido, o que você tem que ter cuidado é com a intenção com o qual você crema um corpo. Se você está cremando um corpo porque você acha que aqui tudo se acabou,
e que não tem mais nada, aí sua intenção é que é o pecado. Mas assim, o ato só de cremar, se eu estou cremando, mas continuo acreditando que aquela alma, ela é imortal, que ela está no céu, que ela está no purgatório, ou até mesmo no inferno, ninguém sabe, e que eu acredito na ressurreição, e eu cremo, veja, porque tem gente que também tem isso, vou cremar porque eu não creio na ressurreição da carne. Não vai um dia, meu corpo um dia não vai ser ressuscitado. Então eu vou cremar, porque eu não acredito nisso. Tem isso, né? Aí é que está o pecado. Porque a igreja diz, a gente diz no credo, eu creio na ressurreição da carne. Então o pecado não está na cremação, mas está na intenção do que, com o qual você faz a cremação, entendeu? Agora sim, também não sou obrigado a cremar. Eu achei nada que vocês falaram está errado. A igreja ela recomenda fazer isso? Tem uma recomendação? Não. Ela não tem uma recomendação. Não proíbe. É permitido, mas não tem uma recomendação. Ela não proíbe, mas tem que ter esse zelo, né? Esse cuidado. Ela não proíbe, ela permite, mas não tem recomendação nenhuma, não. De que faça ou que não faça, não. É permitido. O negócio é a intenção, o que você faz. Okay. Mas boa pergunta. Tem uma resposta católica de Padre Paulo Ricardo. Pode botar lá. Eu acho que ele chama cremação dos corpos, eu não lembro. Eu acho que foi isso mesmo. Padre Paulo Ricardo, ele fala. Sobre isso, Padre Paulo Ricardo tem um vídeo no YouTube bem curtinho, ele fala, é permitido cremar os corpos, algo assim. Aí ele explica que pode, dependendo da sua intenção, mas é possível. Vamos lá. O tempo pascal termina. E o tempo pascal, depois da ascensão do Senhor, ele termina com a solenidade de Pentecostes, que é justamente a vinda do Espírito Santo sobre Maria, os apóstolos e a igreja. E por que esse nome Pentecostes? Porque acontece 50 dias após a ressurreição do Senhor. Deixa eu ver se eu falei o marco certo. É isso mesmo. Não é isso mesmo? Isso. 50 dias. Deixa eu ver aqui a ascensão. Isso, exatamente. 50 dias após a ressurreição. A ascensão é 40 dias após a ressurreição, que é a Páscoa. E Pentecostes é 50 dias após a ressurreição. Na prática, isso aqui é num domingo e esse aqui é no domingo seguinte. Cristo primeiro ascende aos céus, entra no céu com a sua humanidade, e no domingo seguinte, que é 10 dias após a ascensão, ele derrama sobre Maria, os apóstolos da igreja, o Espírito Santo, o Paráclito. E com Pentecostes é revelada plenamente a Santíssima Trindade. O Antigo Testamento conheceu o Deus Pai. O Novo Testamento, no tempo de Jesus, as pessoas basicamente conheceram o Deus Pai e o Deus Filho. Não, o Deus Pai e o Deus Filho não. O Deus Pai e Filho. Nunca diga Deus Pai e Deus Filho. Diga Deus Pai e Filho. Né? Tanto que o padre na bênção ele diz: abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. E quando eu digo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, parece que são três, né? E aí em Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, aí se revela e se completa plenamente a Santíssima Trindade. Deus se revela como um Deus em três pessoas e um só Deus. A unidade é trina e a trindade é una. É o mistério da Santíssima Trindade. Por isso que não é correto a gente cantar aquela música em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. A gente não está fazendo basicamente a mesma coisa, como se estivesse indicando três deuses diferentes. Ao invés de dizer em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Rapaz, nunca tenho pensado nisso. Vocês hoje estão. Não me chamam mais não, viu? Mas foi bom, tô cheio de coisa para estudar também, gostei. Nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca ouvi falar nada sobre isso. E eu não vejo. Por que não fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Já ouviu falar algo sobre mesmo? Foi não. Eu nunca ouvi falar nada sobre. Se tem alguma proibição de cantar isso,
talvez seja mais porque o missal não prevê que seja cantado. Se houver, eu não sei. Na verdade, Mas eu acho nunca que ouvi falar sobre não, isso. mas só acho que o termo errado. É o termo. Eu já Só o ouvi. termo. Já ouvi falar sobre, nunca ouvi falar sobre. E não sei se é por causa disso que eu estou falando, de parecer ter Deus, eu não sei. Boa. Mais uma tarefa de casa para todo mundo aqui, viu? Eu achei que no litúrgico ia ter pano para manga, mas tem, tá vendo? Ele puxa muitos temas. Bom, depois disso, fechamos aqui o tempo pascal, vamos para o tempo comum, para a segunda e última parte, fechando o nosso ano litúrgico. A segunda parte do tempo comum é nessa segunda parte onde vai acontecer a solenidade, por exemplo, de Corpus Christi, que é a celebração do corpo de Cristo, e também é nesse tempo comum onde vai acontecer o último domingo do ano litúrgico, que é justamente com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. A igreja declara que Cristo é Rei de todos nós e de todas as nações. E é justamente o tempo comum sempre é na cor verde. E só a título de curiosidade, são 34 semanas de domingo comum. Tem uma parte que é lá na primeira parte, algumas semanas, e o resto acontece aqui. São 34 semanas de tempo comum. Aí então tudo junto ou só a segunda parte? Juntando a primeira parte e a segunda, dá 34 semanas. Ó. A duração do tempo comum, contando desde a primeira parte, é de 34 semanas. Agora eu não sei quanto é que é lá e quanto é cá. Tarefa de casa. Mas aí é só questão de curiosidade. As duas juntas dão 34 semanas. E aí, para fechar, para não estender mais a hora, para a gente fechar e entender, foi muita informação, vamos lembrar algumas coisas. Sempre faço isso. O que é o ano litúrgico? É o nosso calendário cristão. Ele começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro? Não. Ele começa com o quê? Advento. Com o Advento. E termina com o quê? Cristo Rei. Cristo Rei. Boa. Temos 3 ciclos do ano litúrgico. Quais são eles? Ano A, B e C. A quem a igreja dedica o ano A? Mateus. A quem a igreja dedica o ano B? Marcos. E a quem dedica o ano C? Lucas. Tem um ano dedicado a São João específico? Não, porque a igreja reserva ele para algumas solenidades, festividades. Exato. Segura só um pouquinho aí, vamos ver mais. Pra gente lembrar mais. Deixa eu ver aqui o que mais a gente falou hoje. E aí a gente começou a falar especificamente de cada parte do ano litúrgico. Começamos falando do advento. Qual a cor litúrgica do advento? Roxo. Aquele tempo mais reservado. E no advento, o que é o advento? É um tempo de preparação para o nascimento de o Natal. O que significa a palavra advento? Advir, chegada. É chegada. Chegada de quem? De Cristo. Que nascerá. E do Cristo que virá na sua segunda vinda. Exato. De onde diz o credo, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Depois do advento, entramos no tempo do Natal. Qual a cor da liturgia do Natal? Branco. Por que branco? Porque o branco sempre relembra, sempre tem sentido, sempre remete à alegria na liturgia. O branco. Depois do Natal, falamos sobre o nascimento, sobre a espera do nascimento de Jesus. Vamos para o tempo comum, a primeira parte, eu vejo as primeiras pregações de Jesus. É aqui onde a gente escuta aquelas pregações das bem-aventuranças, aquelas pregações de parábolas. As parábolas, é aqui que acontece essas leituras. Depois do tempo comum, da primeira parte dele, a gente entra na quaresma. É um período de preparação para o quê? Morte e ressurreição. Paixão, morte e ressurreição. Para a Páscoa de Jesus. Qual a cor da quaresma? Roxo. Quaresma significa 40 dias. Foram 40 dias no deserto, 40 dias que a gente passa em preparação. Depois da quaresma vem um tríduo pascal, vem quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo e a vigília pascal. Depois disso vem o tempo pascal. E esse tempo pascal, ele se encerra com a ascensão do Senhor, que vamos lembrar é a elevação de Cristo aos céus, por si só. E depois da ascensão vem o domingo de
Pentecostes vem na cor vermelha. Veja que a Páscoa é branca, porque também é um tempo de alegria. Cristo ressuscitou, mas domingo vem de Pentecostes, o vermelho do Espírito Santo, que é justamente Pentecostes, é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, Maria e a igreja. Lembrem-se, quando os apóstolos estão no cenáculo, que eles falam, né, como língua de fogo, que vem o Espírito Santo, lembrem-se que lá também estava Maria, né? Uma coisa que é esquecida por alguns, mas Maria também estava lá. Então sobre ela também foi derramado o Espírito Santo. E depois disso vem o tempo comum, a segunda parte. Aí vem a festa de Cristo Rei, declarando Deus, Jesus como Rei do Universo. Aqui também nesse tempo comum acontece aquela festa de Corpus Christi, a solenidade de Corpus Christi, que é na Quinta-feira Santa. E aí conclui o nosso ano litúrgico. Acabou. Aí acontece o quê? Começa tudo de novo outra vez. E assim a gente vai. Eu fiz aí um parênteses bem rápido sobre as escolhas litúrgicas, mas eu acho que eu já falei tudo que eu escrevi aqui sobre a cor litúrgica, né? A cor litúrgica a gente vai ver nos paramentos do celebrante, né? Na casula, vai ter hora que a casula é branca, hora que é verde, hora que é roxa, hora que é rosa, hora que é dourada, hora que pode ser até preta. Isso, tudo segue sobre o preto. Sobre o preto? O preto, ele hoje não está mais tão presente na liturgia da missa. A gente nunca vê um padre na liturgia da missa com preto, mas ele ainda é uma coisa que pode ser utilizada e basicamente para funerais. O padre poderia usar o preto. Eu acho que a gente não vê muito o preto na missa, mas eu acho que a gente já viu em funeral, pelo menos a estola preta. Acho que vocês já devem ter visto alguma vez. Eu já vi a estola, nunca vi a casula preta. No exemplo de Dom Henrique, tinha uns padres que estavam usando a estola preta. Pode ser utilizada. Quais são as cores litúrgicas? A gente vai ver a cor litúrgica no celebrante, pode ver na toalha do altar, no ambão, algumas igrejas têm aqui no ambão, e outros símbolos litúrgicos da celebração. São cores litúrgicas: o roxo, como a gente já viu, o branco, o vermelho, o rosa, o preto, que eu já expliquei, o verde e o dourado. O dourado é usado junto com o branco, né? Junto com o branco, na verdade. Até puxa até junto, ele é usado junto com o branco. Tá vendo alguma outra cor aqui? Não. Não, né? Tem azul aqui? Não. Mas se usa, mas não é originalmente uma cor litúrgica. Deixa eu ver o que mais. Acho que aqui eu já expliquei. É aquela questão da cor litúrgica. No advento se usa o roxo, mas no meio tem a festa de Nossa Senhora da Conceição. Para aquela ali se abre uma exceção e pode se usar. No advento eu bato palma, canto glória, mas na solenidade de Nossa Senhora da Conceição eu posso fazer. É uma exceção que a liturgia abre para aquele dia, para aquela festividade. Ela abre uma exceção para aquele tempo de recolhimento, para a festividade. Então não está errado. Vocês não acham, gente? Eu estou no advento, em pleno advento, o Morro da Conceição cheio de gente, uma festa danada, flor, cor branca, cantando glória, mas não é advento? Mas pode, porque a igreja abre exceção, como acontece em outras festas também. Eu acho que algo do tipo acontece na padroeira aqui em São Lourenço. De São Lourenço. São Lourenço, que é o vermelho. E se usa o vermelho. Abre-se uma exceção. Eu acho que durante a festa de São Lourenço, eu acho que é o tempo comum. Segunda parte, ser o verde. Mas se abre esse espaço, porque é uma festividade do nosso padroeiro. São Lourenço, do nosso padroeiro. Isso é possível. Só para explicar isso para vocês. Tá horrível, né? Cheio de texto aí, né? Mas teve jeito hoje. Mas já expliquei tudo que está escrito aí. Excelente. Acabou. Amém? Amém. Possamos estender a nossa mão, ficar de pé. O interessante é comentar também, como é interessante, né? Como a Dada falou, tá no início. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento aí do nosso litúrgico, né? Acho que para alguns aqui seria novidade, né? Mas vê como é interessante, tudo é amarradinho, tudo não é jogado a esmo. Eu já me arrependi de dizer que tudo tem um porquê, porque vieram tantas perguntas desse porquê, mas é isso mesmo, tudo tem um porquê. E vocês fizeram muito bem, eu não tenho todas as respostas, infelizmente, mas assim, é isso mesmo, questionar. Por quê? Por quê? Porque tudo tem um porquê e tudo vai ter explicação. É só procurar, a gente acha. Amém. Só para também relembrar, esse ano de 2021, a gente está no qual ano? A, B ou C? B.
que trata do evangelista Marcos. Marcos, isso. Possamos estender nossa mão sobre nosso irmão e rezar essa Ave Maria por ele, pela sua missão, pelo seu sim, por tudo que Deus falou através dele aqui nessa noite. Que ele continue dando seu sim, mesmo com as dificuldades, mesmo com a correria da vida. Que ele continue sempre dedicando o tempo que ele tem para o Senhor. E que nossa mãezinha interceda por essa sua missão, pelo seu sim de hoje. Desde já agradecemos pela sua missão do dia a dia. E que Maria sempre passe na frente de toda a sua missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e estaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.